Brincadeiras à parte, vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 14. Se você não conhece essa passagem, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 14. Você que já identificou, você já entendeu por que eu falei isso, né? Às vezes a gente pega uma passagem lá em Abacuque, Sofonias, Ageu, ou até mesmo em alguns outros grandes, maiores livros maiores, e às vezes a pessoa, poxa, eu nunca li essa passagem, mas essa aqui você não pode ter essa desculpa, essa aqui você tem que ter lido algum dia na vida ou ter orado, pelo menos, né? Ainda que a concepção que a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre o uso dessa forma de oração de Jesus é totalmente diferente do que às vezes a gente entende, mas você tem que conhecer esse texto. E diz assim a palavra do Senhor, como a oração dominical: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Vamos até o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A gente tem falado nesse ano de 2024 a respeito da importância do discipulado na igreja. O discipulado, ele tem um papel muito mais proeminente do que a gente imagina dentro da igreja, dentro do dia a dia, dentro da dinâmica da igreja. Assim como, por exemplo, o avivamento. A gente fala sobre avivamento, a gente viu grandes momentos de avivamento na igreja no passado. Avivamento não é um encontro marcado de um dia, assim como o discipulado também não é um encontro marcado de um dia. Você vai ver em algumas igrejas, hoje, culto do avivamento. Você me desculpa, mas isso está errado. Avivamento não é algo de um dia, nem de uma hora, nem de uma oração. Avivamento é um subproduto de uma coisa chamada santificação. À medida que as pessoas buscam santidade no Senhor, abandonando os pecados, eles impactam uma sociedade de tal forma que há avivamento. Onde aquela sociedade colhe frutos de pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é avivamento. Discipulado também é algo contínuo, não é algo de uma classe de discipulado. A gente, quando começou a estabelecer a respeito do que falaríamos ao longo desse ano de discipulado, a gente conversando, algo que foi bem latente na nossa discussão, na nossa conversa sobre o assunto, é que discipulado não é algo de um dia e nem muito menos de um ano. Discipulado é algo contínuo, onde nós acompanhamos uns aos outros, você acompanhado por alguém e que acompanha alguém, você aprende, você ensina à luz do Evangelho de Cristo a respeito da aplicabilidade da palavra do Senhor no nosso dia a dia. Como a palavra de Deus tem implicado em nossas ações. Como que de fato a gente tem demonstrado na nossa prática a respeito daquilo que as Sagradas Escrituras nos instruem para que possamos viver. Através de uma dedicação e uma aplicação da palavra de Deus, a gente começa a buscar o quê? Uma vida de santidade, porque a gente está aplicando aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente busca santidade, quando a gente busca fazer a vontade do Senhor, inevitavelmente há transformação em você. Quando isso contagia o seu próximo, quando isso contagia o outro que está mais distante um pouquinho, quando vai contagiando uma comunidade, contagia uma igreja, contagia uma cidade, aí a gente chama isso de avivamento. Onde pessoas estão vivendo para a glória de Deus. E nesse texto, falando sobre esse ano, sobre discipulado, onde essa proposta a gente está caminhando lado a lado, uns com os outros, nos dando suporte uns aos outros, onde a gente entende que somos ferramentas usadas pelo Senhor no progresso, na caminhada do Evangelho, onde a gente tem a oportunidade de contribuir e ser contribuído de forma bíblica, tão somente bíblica,
para o progresso de nossas vidas espirituais e o progresso da nossa comunidade eclesiástica, diga-se de passagem que hoje é a BCC, a gente entende que é a forma que Deus nos coloca na vida de pessoas, você sendo abençoado e você abençoando alguém. E o Senhor Jesus, ele nos apresenta nesse texto de Mateus, durante o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, ele é questionado a respeito de orações, de como se deve orar, e ele apresenta: assim orareis. E esse é o texto que nós lemos. E quando a gente vai olhando para esse texto, a gente vai vendo alguns desafios. Alguns desafios. Essa semana eu vi um vídeo muito bacana, uma animação, na verdade. É um vídeo que é uma animação, um desenhozinho. E aquilo me chamou muita atenção. Foi um vídeo de dois peixinhos, um amarelinho e um vermelho, não, um azulzinho, ou verdinho, azulzinho, não lembro. 2 peixinhos estavam nadando no fundo do mar, numa lagoa, não sei o que era aquilo, e de repente, quando eles se deparam, aparece uma linha com um anzol e uma minhoca na frente dos dois. Aí, o que a minhoca fez? A minhoca foi e deu careta para os peixes. O peixe azulzinho ficou revoltado, vermelho de raiva, e foi pegar a minhoca. A minhoca escapou dele, mas ele pegou o anzol. Quando ele pegou o anzol, ele fez aquela cara de que fiz besteira. E ele foi fisgado. Passou mais um momento, aquele outro peixe amarelinho, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele estava nadando ali, e cai de novo, e a mesma minhoca vai e dá careta para ele. Aí ele olha, finge que não aconteceu nada, dá a volta naquele anzol, aí a minhoca fica revoltada e não acontece absolutamente nada. E aquilo me chamou a atenção de que como que a gente se torna escravo das nossas emoções. E tem aquele ditado, né, não sei se você conhece, de que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Esse é um bom exemplo para a gente falar sobre isso. Quando a gente se coloca como escravo das nossas emoções, a gente, de fato, colhe maus resultados, sempre. E para a gente não se tornar escravo das nossas emoções, o princípio de tudo é uma vida de oração da forma certa, do jeito certo, da forma correta. Se a gente não tem uma dedicação em um ponto fundamental do relacionamento com Deus, e se a gente não tem a dedicação certa, é impossível a gente não se tornar escravo das nossas emoções. Por que que a gente... por que isso se torna impossível? Porque quando a gente decide se tornar escravo das nossas emoções, a gente paga um preço. Que é esse ditado famoso que eu falei, né? O corpo sente, o corpo colhe os resultados daquilo que o teu cérebro, daquilo que a tua mente não processou de forma madura, de forma devida, de forma sábia, e você começa a colher maus resultados por isso. E a gente começa a ser escravizado por nossas emoções a ponto de ceder à sedução conforme os nossos instintos mais primitivos. E um instinto também que aflora são as nossas emoções, não no sentido de raiva e ódio, mas também de amor, mas também de se atrair pela coisa errada, de dar o passo errado, de estar fazendo, como eu escutei, temos falado um pouco sobre esse assunto recentemente, de estar dando certo na coisa errada, de estar sendo iludido pela coisa errada, de estar se emocionando pelo que não deve, porque a gente está refém das nossas emoções. Porque a gente não consegue controlar isso. Contra isso, o Senhor Jesus, ele nos adverte para que sejamos o quê? 100% adeptos à nova proposta de vida que ele oferece. Quando a gente abraça a proposta de vida, a gente entende que através dessa proposta e através da oração, a gente seja sábio perante o Senhor e sejamos tolos diante dos pedidos descontrolados e sempre agressivos da nossa carne. Quando a gente cede aos anseios e aos pedidos da nossa carne, é porque a gente, de fato, não está conseguindo entender a proposta de vida que Jesus dá, que começa através de uma vida de oração. A oração do Pai Nosso, meu irmão, ela é conhecida mundialmente, né? Por isso que eu brinquei aqui no início falando que você deveria conhecer
por todo aquele que é adepto do cristianismo. E desde nossos primeiros passos, aprendemos este caminho de oração que Jesus nos ensinou. Porém, o que acontece com a oração do Pai Nosso, que muita gente, é um equívoco para muita gente, inclusive nós, de um conceito cristão evangélico, é que a gente faz dela uma espécie de mantra e amuleto. Aquela mesma coisa que você lembra, a gente até comentou aqui na semana passada na escola dominical, da pessoa que pega o Salmo 91 e bota aberto dentro de casa. É o espanta-capeta. Ele acha que aquilo ali vai espantar os capetas todinho que se aproximar perto dele. Salmo 91, que é um salmo de guerra, um salmo de batalha. A pessoa vai e abre aquilo ali, quando o demônio entra na minha casa, vê aquela Bíblia aberta na concepção daquela pessoa, bate em retirada. Ou aquela questão também da caixinha de promessa, né? Quem não lembra da caixinha de promessa, né? Só tem coisa boa ali, né? Você nunca vê nada de exortação, nada de confronto na caixinha, aquela caixinha que na minha época era uma caixinha azul com uma tampa transparente. Você abria, pegava ali, a pessoa do camarada ia trabalhar, ele abria aquele negócio, lia. E eu só conheço esse negócio de caixinha de promessa porque ficou guardado muito tempo lá em casa, porque era de pessoas do passado, mas eu não conhecia muito bem esse negócio não. Porém, a pessoa tinha aquilo como um amuleto. E nós fazemos da oração do Pai Nosso uma espécie de reza. Eu não sou contra a gente estar reunido às vezes e falar, vamos fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou, e a gente orar, mas a oração do Pai Nosso não é para você ficar repetindo, acordar de manhã, eu tenho que ajoelhar aqui e orar o Pai Nosso. Não, meu irmão. Isso não é a proposta da oração do Pai Nosso. A oração que ele nos ensinou é uma proposta de vida. É uma filosofia nova em que você deve enquadrar a sua vida e logicamente, as suas orações. Fazer dela uma espécie de amuleto sagrado não vai te levar a lugar algum, até porque os amuletos a gente acha por si só que eles vão nos defender de tudo quanto é tipo de problema. A gente deposita num amuleto, às vezes, a confiança que deveríamos depositar no Senhor Jesus. É Ele que é o nosso escudo, é Ele que nos defende, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra. A gente faz da oração, às vezes, do Pai Nosso, como uma espécie do crucifixo mostrando para o vampiro. E acha que aquilo ali vai ter algum efeito. Que efeito vai ter nós orarmos a oração do Pai Nosso todos os dias de manhã e não houver uma transformação de vida? Não houver novos passos, não houver nova conduta, não haver um novo procedimento, uma nova caminhada, que de fato expressa que você é uma pessoa convertida e transformada através do sangue derramado na cruz do Calvário. Por aquele que é santo, justo, puro e verdadeiro, que morreu por mim e por você. Então, a proposta dessa oração, ela é uma proposta de vida. E eu não quero me delongar, queria compartilhar com você esse texto. E ele começa logo no versículo 1, no versículo 9, no primeiro versículo que lemos, portanto, vos orarei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fazendo uma abordagem bem dissecada aqui desse texto, a gente começa nesse versículo falando sobre santificado seja o teu nome. Nós estamos reunidos aqui hoje, meus irmãos, um domingo, pela manhã, um pouco fria, que vai melhorar daqui a pouco, a fim de adorar a quem? Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, a qual nos enviou, quando foi assunto aos céus, na sua ressurreição, o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo. A esse Deus que se apresenta de três formas, mas que é um. Nós estamos aqui para adorar esse Deus que é santo, totalmente amável, como a gente canta aqui às vezes, totalmente puro. Impossível que haja qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de imperfeição. Então, a proposta de Jesus, logo no primeiro versículo, é santificado seja o teu nome. É uma chamada, é um convite, é uma convocação, na verdade, para adorar ao Senhor com a sua vida, primeiro de tudo. Afinal de contas, o que diz o primeiro mandamento lá em Êxodo? Adorás o quê? O Senhor teu Deus, o quê? De todo o seu coração.
É o primeiro mandamento. E a oração que Jesus ensina é o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa expressão de santificado seja o seu nome é uma expressão de reconhecimento. Você está se curvando diante do poder, da soberania do Senhor. Você está reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está sobre todas as coisas, que tudo governa, que tem todo o universo nas suas mãos, que tudo controla, que tudo se dobra diante dEle, que tudo se curva diante dEle, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. É Ele. É Ele a quem a gente está adorando nesta manhã. E a proposta da oração é: santificado seja o teu nome. Ele começa trazendo esse entendimento. E no ponto 1 dessa mensagem é adorar ao Senhor, exaltá-lo com nossa vida, com o nosso comportamento, até que nada seja tão importante como Deus. Você pode ter coisas importantes na sua vida, meu irmão, mas nada pode ser tão importante como Deus na sua vida. O seu filho é importante para você? A sua mulher, o seu marido, esta comunidade eclesiástica, o seu trabalho, coisas a qual você se dedica, coisas que são importantes. Mas nada pode ser mais importante na sua vida do que Deus. Muito menos tanto quanto. A sua condição financeira, os seus planos, os seus projetos, a sua estabilidade econômica, a sua perseguição por documentação nesse país, nada pode ser tão importante quanto Deus, dirá mais importante. A proposta dele por santificação pelo seu nome é que nós reconheçamos que a nossa principal perseguição, o nosso principal alvo como seres humanos é adorar a Deus acima de todas as coisas. É glorificá-lo. É exaltá-lo na beleza da sua santidade. É entender que Ele é soberano e Ele é totalmente amável e totalmente digno de nosso louvor. O quanto Ele tem sido parâmetro para mim e para a sua atitude. Entendê-lo como santo e santificado seja o teu nome é refletir sobre o quanto Ele tem sido parâmetro para as nossas ações cotidianas. O que a gente faz, o que a gente pensa, a forma como a gente anda, a forma como a gente fala, o que a gente compartilha nas redes sociais, da forma como a gente se apresenta no trabalho, da forma como você enxerga o mundo, a vida, a criação. Está santificando, está glorificando o nome do Senhor, está exaltando o nome do Senhor. Precisa acontecer isso. Nós somos criaturas dEle, somos feitos por Ele. E importa que nós o adoremos, que nós glorifiquemos o nome dEle, porque se nós formos incompetentes a tal ponto de não o fazermos, a palavra de Deus diz que até as pedras o farão. Você quer ser substituído por uma pedra? Porque a criação glorifica o nome do Senhor. Os pássaros louvam o nome dEle. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza se curva diante do Deus Criador Todo-Poderoso. O que você acha que você devemos fazer? Qual que você acha que é o nosso papel principal nessa sociedade, nesse mundo? Você acha que Deus me colocou aqui como principal função? É como mais ou menos assim. O Senhor me colocou nessa terra. A minha principal função é ser o marido da Áquila. É um prazer ser seu marido, tá, meu amor? Mas essa não é a minha principal função. Muito menos ser pai do Arthur e do Josué. Muito menos ser filho da Nedir e do Eliésio. Muito menos ser membro dessa igreja. Tudo isso que eu falei aqui estava dentro do propósito dele. Eu entendo que seja o propósito dele. Era o propósito dele que eu fosse o marido desta mulher linda, maravilhosa, cheirosa. Era o propósito dele que eu fosse o pai do Arthur, do Josué, que eu fosse filho do Nedir, da Eliésio. Era o propósito dele que eu estivesse aqui hoje, nesta comunidade, falando com vocês. Mas esse não é o meu principal objetivo de vida. Não foi esse o principal objetivo de vida que ele me deu.
O principal objetivo dele em criar o Leonardo, em que nasceu lá no dia 7 de maio de 1981, na Caçaú do Alcântara, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi: eu te criei para que você me glorifique em todos os atos da sua vida. E isso não é uma particularidade minha, é de todos nós que estamos aqui nessa manhã. Glorificar o nome do Senhor com os nossos atos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente faz. Como diz Paulo, reforçando lá na frente, porque dele, por ele, para ele, o quê? São todas as coisas. E são todas as coisas do meu irmão que está do meu lado? São todas as coisas do meu primo, da minha prima, do meu pai? São todas as coisas de todos nós, de toda a criatura. Todos nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor através dos nossos atos, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos, da nossa contribuição nessa sociedade tão perversa, pecadora. Santificar o seu nome significa que antes de qualquer coisa, a Ele devemos prestar culto. Significa que não há outra prioridade na nossa existência, meus irmãos, que seja antes da adoração e louvor ao nosso Deus. O principal objetivo do acordar com vida, com saúde, é glorificar o Deus. E se mesmo você estiver doente, acordar num leito de hospital, moribundo, esperando a hora da morte, já pisando, já deixando pegadas na sombra dela, é ato de glorificar o Senhor. É tempo de glorificar o Senhor. Porque a própria palavra de Deus também diz que quer morramos, quer vivamos, façamos isso para a glória do Senhor. É uma dificuldade muito grande quando a gente vai entrar no ponto 2 agora, que vivendo de maneira a priorizar o reino. Esse é um dos grandes desafios que nós temos como ser humano. É que entender que nós não somos o protagonista da nossa vida. Esse é um grande desafio. A gente é doutrinado para isso, para ser o protagonista da nossa vida. E a gente não é o protagonista da nossa vida, porque a nossa vida não prisa a exaltar as nossas ações, mas sim glorificar ao nome do Senhor que está nos céus. E isso para nós é um desafio. Porque um dos nossos grandes instintos como ser humano, que a gente falou aqui, que a gente cede a eles, é dizer que nós somos o cara. É querer benefícios. É querer favorecimentos. E quando a gente lidar com esse tipo de confronto com a palavra do Senhor, onde nós entendemos que devemos nos reduzir à nossa limitação, para quê? Para que faça-se a tua vontade, que é o versículo 10. Venha o teu reino e o quê? Faça-se a tua vontade. Não há nada mais agressivo para nós como seres humanos do que querer saber a vontade de Deus e sujeitar ela. Quando a gente chega diante do Senhor, quando a gente chega diante do Senhor, quando? Porque já é um desafio você se apresentar diante dele. A gente chega com medo de ouvir do Senhor assim: não é esse que eu separei para você não, sai fora. Vai casar com ele não. Ah, mas Senhor, eu quero, ele é tão bonito, tão elegante, olha que cabelos lindos, né? Olha que homem alto. Tudo que eu pensei e sonhei para a minha vida, mas esse não é o meu sonho para você. A gente tem medo. Senhor, essa aqui, né, essa varoa aqui, olha, tu botou na minha vida, nessa não. Sai fora. Essa aí é para outra pessoa. É um outro projeto, não é para você. Ah, Senhor, eu tenho essa proposta de trabalho aqui, é maravilhosa, tão significante. E ele fala assim, não é isso aí que eu separei para você, não. Não é mesmo. Esse dia eu vi um camarada falando um exemplo muito interessante, falando sobre essa questão de a gente procurar o Senhor para tomar decisões na nossa vida. Se chegar uma proposta para você, falar assim, vou te botar lá na Itália, você vai viver lá às margens do Mediterrâneo, numa casa de 400 metros quadrados, e vai comer do bom e do melhor. Estou te botando lá. Se tiver uma proposta dessa para você, assim, de trabalho, sei lá, de ministério, você não pensa duas vezes, isso aí é de Deus, isso aí é bom, né?
Agora você vai assim, vou te botar lá na Etiópia. Tu vai comer o almoço, não vai saber se vai ter para janta, mas eu vou te suprir. Não esquenta a cabeça, não. Mas você vai procurar 10 pessoas para conversar. Você vai fazer jejum e oração de dia e noite para saber se aquela Senhor, isso não pode ser a tua vontade. Não, misericórdia, eu vou lá para a Etiópia. Né? Se eu não passar de fome, eu sou morto por um leão. E o que acontece? É isso mesmo. Então, quando a gente tem o confronto a respeito do que é a nossa vontade e a vontade de Deus, isso é agressivo. Querer saber a vontade do Senhor já é um passo que muito poucas pessoas dão. E se dobrar à vontade do Senhor, já é um outro passo que diminui ainda mais o percentual de gente disposta a isso. A gente não tem essa iniciativa, mas o Senhor nos impulsiona, o Senhor Jesus nos impulsiona, vira a nossa cabeça para esse ensinamento e diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não é nosso mordomo, meus irmãos. Ele não é nosso mordomo. O grande problema de muitas pessoas é que o comportamento, o relacionamento com Deus é como aquela pessoa que quer agradar alguém rico. Assim que a gente trata, às vezes, o Senhor. A gente quer, eu preciso me chegar para o Senhor, eu preciso ir na reunião de oração, eu preciso ir na igreja no dia de domingo, eu preciso fazer a minha parte, preciso ter um momento de oração, aí vai a oração do Pai Nosso de manhã todo dia, né? Preciso fazer alguma coisa, porque o homem rico, que está lá em cima, ele precisa se agradar de mim. E ele se agradando de mim, ele vai me dar alguma coisa. A gente se limita a viver desse jeito com Deus, como se a gente estivesse bajulando um homem rico. Como se estivesse bajulando alguém de posse para poder conseguir o que quer. Isso tem um nome, isso se chama oportunismo. E é assim que, em muitos casos, a gente se comporta, de forma oportunista. A gente não busca viver o reino de Deus, como discípulos dele. A gente busca se aproximar dele para conseguir algo em troca. O nome disso é oportunismo, não tem outro nome. A gente quer tratar o Senhor como um mordomo, porque a gente até reconhece, olha, eu não sou tão bom administrador quanto Deus. Deus é excelente em administração. Então, se eu chegar lá, aí, o Senhor, eu estou vindo na igreja direitinho, estou dando meu dízimo direitinho, estou fazendo a minha oração de manhã, estou lendo a palavra todo dia, estou fazendo aqui tudo o que o Senhor determina. Estou precisando de um algo. Pode ir naquela prateleira lá e pegar para mim? É assim que a gente faz. A gente limita o relacionamento de Deus e o poder de Deus dentro da nossa consciência, do que a gente acha, do que a gente esquadrinhou. E o pior de tudo é que você acha que Deus vai agir. Deus não vai agir. Ele pode até agir pela misericórdia dele, por algum outro fim, mas não por essa iniciativa de barganha que nós possamos ter. Porque isso não é buscar viver para o reino de Deus. Viver para o reino de Deus é se colocar à disposição dele de forma inteira, total e integral. Quando Jesus ele chega para a gente e fala assim, olha, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o Senhor tem o controle de todas as coisas, toma ação sobre tudo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui e faça o que quiser da minha vida. Fazer isso é muito difícil. É agressivo. Porque o maior medo nosso é o que o Senhor frustre os nossos próprios planos. A gente tem medo. A gente tem medo de que a gente está indo para o norte, ele manda para o sul. A gente tem medo de que a gente está caminhando para leste, ele manda para o oeste. Então, a melhor forma de não desobedecer ao Senhor é não saber o que ele quer. E aí a gente faz aquilo que Adão foi seduzido lá desde o Éden. A gente usa o nosso senso de quê? Falsa autonomia. A gente acha que a gente é autônomo. Sendo autônomo, a gente não está vivendo como o Senhor Jesus nos instrui, para que faça-se a vontade dele, assim na terra e como no céu. O ponto 3 e último, para a nossa reflexão nessa manhã, é a respeito do reconhecimento da nossa fraqueza e limitação pelo pecado. A certeza de que nós somos devedores e de que nos devem.
fazemos mal e sofremos mal. Prazer, isso é vida, bem-vindo a ela. A certeza de que você é um devedor diante de Deus sempre. Sempre, porque como diz o versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É uma afirmação de Jesus. Ele está ensinando a gente a reconhecer o quanto temos falho diante de Deus e diante dos homens. Não é uma possibilidade que você seja um pecador e devedor de Deus. É uma realidade. Todos nós somos pecadores e devedores diante de Deus. E aí ele bota assim, olha, assim como você tem que rogar a Ele o perdão a cada amanhecer, você também tem que perdoar aqueles que te aborrecem. Existe uma palavrinha mágica que quando as pessoas falam, e se assim somos ofendidos por ela, chamada hipocrisia, que a gente quica. Opa, hipócrita? Fui chamado de hipócrita. O que é ser hipócrita nesse contexto aqui? É você pedir perdão a Deus e você negar o perdão a quem te pede perdão, a quem te fez mal, a quem te ofendeu. Seremos hipócritas. E o que Jesus está falando é isso, olha, peça perdão ao Senhor, mas não esqueça também de perdoar aquele que te aflige, aquele que te faz mal. Essa proposta que ele nos dá é para que, olha, reconheça que você é um eterno devedor diante de Deus. A palavra de Deus diz que, Paulo nos afirma isso lá em Romanos 3,10, que não há um justo sequer, ele citando o Salmo 14, onde fala, não há um justo, eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Todos são dignos, o quê? Em serem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ou melhor, somos indignos, né? Mas todos estão, o quê? Dependentes dessa ação misericordiosa de Cristo Jesus em nossas vidas. Não há um justo sequer. Necessitamos do poder regenerador dele, da transformação, do perdão dele. E seremos hipócritas se entendermos que só nós merecemos ser perdoados. E nós não podemos perdoar aquele que está na nossa volta. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, para alcançar o favor do perdão de Deus, é preciso abandonar essa máscara de hipocrisia que todos nós temos e entender que o perdão, meu irmão, não é uma opção. O perdão é um mandamento. É um mandamento de Deus. Não há negociação a respeito disso. Você vê que ele termina essa passagem falando sobre isso. Falando sobre, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. É quando a gente se coloca diante de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas e reconhecendo o nosso pecado e a nossa fragilidade. Reconhecendo que a gente é miserável, pecador, e que carece dessa transformação e misericórdia dele todos os dias. E que se a gente não estiver entendendo isso, a gente está sendo anestesiado rumos a passos largos para o inferno. Porque o contrário disso é achar que nós somos melhores e dignos de alguma coisa que vem dos céus. Ao contrário disso é achar que a gente pode ser o protagonista da nossa vida. O contrário disso é achar que a gente merece alguma coisa. O contrário disso é achar que a gente pode produzir alguma coisa. Onde a palavra de Deus nos diz que tudo vem dele, e para ele são todas as coisas. Eu queria fechar com você esse dia essa reflexão, parafraseando um pregador, já morreu, eu gosto muito dele. Um homem evangelista, um homem de oração, um homem de referência para tantos outros homens que estão até hoje lutando, pregar o evangelho do Senhor com fidelidade e com muito temor e com muita reverência. Esse homem já morreu em 1994, o nome dele se chamou Leonard Ravenhill. E uma frase dele que ficou muito conhecida e até hoje utilizada por muitos pregadores
É uma pergunta, na verdade. Essa pergunta está escrito, eu já tinha ouvido falar dessa frase, essa pergunta, e quando eu fui lá em Lindale, lá no Texas, aí eu passando por um cemitério, aí alguém falou assim, aqui que foi enterrado o Kate Green e o Leonard Ravenhill foi enterrado aqui. Aí eu fui lá visitar o cemitério pequenininho, e lá na lápide dele está escrito isso aqui. E ele tinha uma pergunta que trazia muita reflexão para as pessoas a qual ele caminhava. E essa pergunta é o seguinte: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? As coisas pelas quais nós temos vivido valem uma gota que seja do sangue derramado na cruz do Calvário? O que ele está querendo perguntar aqui? As nossas lutas, as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos projetos de vida, será que isso está valendo o sangue derramado na cruz do Calvário? Será que isso, de fato, fez com que valesse a pena para que eu e você fôssemos regenerados naquele sacrifício que era nosso, para ser nosso? Valeu a pena Jesus ter morrido pelas nossas lutas, pelos nossos propósitos de vida? Ainda bem que não. Porque se assim fosse, como disse Paulo, que eu citei aqui novamente, se assim fosse, o Senhor olha do céu e vê que não há um justo sequer, e todos nós já estaríamos condenados ao inferno, sem a oportunidade de passar pelo processo de regeneração e transformação no sacrifício de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a refletir sobre isso, a refletir sobre essa frase nessa semana, sobre esse texto que nós lemos, sobre a oração do Pai Nosso como uma proposta de vida, como uma proposta de entendimento, de você enxergar o que de fato o Senhor Jesus quer dizer. Faça essa oração não de forma repetida, mas de forma a entender o conceito do que Ele quer, do que Ele está querendo ensinar para nós, como discípulos seus. Amém, irmãos? Convido vocês a colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, em Tua presença, estamos aqui nesta manhã, glorificando a Ti e Te exaltando, ó Pai, neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós entendemos, ó Pai, que não há outro motivo, não há outra visão, não há outra, Senhor Deus, motivação para poder estar aqui nesta manhã que não seja glorificar a Ti. Eu peço a Ti, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que Tu toque nos nossos corações. Pai, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entender o Teu recado através desse texto lido aqui das Sagradas Escrituras, Senhor. Entender, Senhor Deus, o Teu convite, a Tua proposta, o Teu entendimento. Entender, Senhor Deus, a forma, Senhor Deus, como Tu nos confronta, porque estamos andando tanto em nossos afazeres, em nossos pensamentos, em nossas propostas de vidas, tão vãs, tão supérfluas, que esquecemos, ó Pai, de fato, de olhar para o Teu reino, de olhar para a Tua santidade e de se contentar contigo mais do que qualquer outra coisa. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Esquadrinha os nossos andados, mas também os nossos pensamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Permita-nos, ó Pai, ter reflexões, Senhor Deus, que nos façam corar de vergonha e nos curvar diante da Tua majestade, para que possamos entender que não há vida fora dos Teus caminhos, para que possamos entender que não há entendimento verdadeiro de vida fora, Senhor Deus, dos Teus ensinamentos, e que não há abrigo melhor que não seja debaixo das Suas asas, Senhor, em nome de Jesus. Nos proteja, nos guarde, Deus. Nos dê uma semana de paz, de entendimento, de reflexão. Ajuda-nos, ó Pai, motiva-nos, ó Pai, para que possamos impactar a sociedade em que nós vivemos e não ser impactados por ela, Senhor. Que possamos representar, Senhor
prática, Senhor Deus, onde quer que for. E quem sabe, pela tua misericórdia,